Olá, hoje a nossa aula de hoje será sobre registros de enfermagem, né, da disciplina Teoria e Prática, e é o assunto para vocês fazerem a atividade referente à 7ª nota. Vamos entender como é esse registro de enfermagem. Então, a importância, por que fazer esses registros? Os registros efetuados pela equipe de enfermagem. Quem é a equipe de enfermagem? Ela é composta pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem. Então, todos esses personagens que fazem parte da equipe de enfermagem, eles têm que fazer os registros, e nós vamos falar que registros são esses. Então, por que é importante esses registros? Esses registros fornecem informações sobre a assistência prestada ao paciente, assegura a comunicação entre os membros da equipe e garante a continuidade das informações nas 24 horas. Então, o que é esse registro, gente? Na verdade, esses registros é tudo aquilo que você anota referente ao paciente no prontuário do paciente. Então, é de extrema importância que vocês tenham um domínio sobre esse registro, sobre a escrita, sobre os termos técnicos, tá? E o porquê disso? Por que ele é importante? Porque, primeiro, é uma forma, é uma fonte de informação de toda a assistência que você prestou ao paciente. Então, ali serve como prova, a gente vai entender um pouco melhor mais na frente. Também ele é um elo de comunicação entre os membros da equipe. Então, qualquer pessoa que for prestar assistência àquele paciente, ao ler aquele registro de enfermagem, vai saber o que foi feito, o que precisa ser feito, o que deixou de ser feito. Então, é uma forma de comunicação e também garante a continuidade das informações nas 24 horas. Então, por exemplo, uma pessoa ela só fica de plantão de 12 ou 24 horas, dependendo da instituição, e depois que entra outro profissional, como é que ele vai saber o que foi feito, né? Só ler esses registros já dá para saber. Então, os registros realizados no prontuário do paciente, ele também é um documento legal de defesa dos profissionais. Então, a gente vai entender que, a gente vai falar mais na frente, que não pode rasurar, não pode riscar, não pode saltar linha, não pode utilizar corretivo, tá? Por quê? Porque ali é um documento. Aquele prontuário do paciente onde você registrou todas as informações ali é um documento que, se precisar você comprovar alguma coisa, ele serve como qualquer documento. Então, por isso que ele tem que ser feito com autenticidade, né? Porque ele tem significado legal. Os mesmos, né, os registros refletem todo o empenho e força do trabalho da equipe de enfermagem, valorizando assim suas ações. Então, por exemplo, você fez todos os procedimentos necessários ao paciente, mas você não registrou, ali é uma forma, você não está mostrando, você não está, ali não tem nenhuma prova do que realmente você fez. Então, nós da enfermagem, a gente tem que entender que é importante esses registros, porque a gente tem que valorizar as nossas ações, a gente tem que valorizar todos esses registros de enfermagem, não só porque é como um documento legal, mas é uma forma de ver que a gente está fazendo alguma coisa, né? Muitas vezes a gente pega um prontuário do paciente que lá não está escrito nada, só tem as medicações que é para ser feita. Não foi feita uma anotação de enfermagem. Isso é um absurdo. Quem pega esse prontuário, né, que não tem nada registrado, imagina, então não foi feito nada com esse paciente, né? E, na verdade, a gente sabe que a gente faz, mas precisa registrar. Então, existe algumas deficiências em relação a esses registros, né? Muitos profissionais não registram, mas a gente tem que mudar esse cenário, a gente tem que passar a fazer todos os registros de enfermagem. Quais são os objetivos desses registros de enfermagem? Mais uma vez, é uma comunicação entre os profissionais, então não só os profissionais da enfermagem, mas o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, qualquer pessoa que pegar aquele prontuário e ver aquelas anotações, o que foi feito, vai entender realmente como foi a evolução daquele paciente, tá? Garante a continuidade da assistência, ou seja,
A gente vai, toda vez que você vai sair do plantão, um colega seu vai entrar, tem um negócio chamado passagem de plantão, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Essa passagem de plantão é a comunicação entre os dois profissionais, dizer o que fez, o que é que está acontecendo. Só que muitas vezes fica faltando alguma coisa você informar. E se tiver tudo registrado lá no prontuário do paciente, quando o outro profissional entrar de plantão, é só ler. É só ler, ele vai entender o que foi feito, né? Também serve para avaliar o paciente. Então, dá para saber se o paciente está tendo uma boa evolução, se não está. O médico, quando ele vem, ele normalmente vem uma vez no dia, né, pela manhã, para renovar o prontuário. Então, ele sabe o que foi feito naquelas 24 horas, ele sabe se realmente precisa mudar alguma medicação ou não, né? É uma segurança do paciente, inclusive serve não só de documento legal para o profissional, mas também para o paciente. Então, por exemplo, se você não registrar nada no prontuário, o paciente pode utilizar isso contra você. Ele dizer que não foi feito, como é que tu vai provar que foi feito, né? Se não tem nenhum registro. Segurança dos profissionais, né? Porque é um documento legal, então é uma segurança, é uma prova daquilo que a gente fez. O prontuário, ele também serve para ensino e para pesquisa. Então, quando vocês forem para estágio, vocês vão entender que nesse prontuário tem todas as informações do paciente e o professor de estágio, ele pode pedir para vocês fazerem um relatório. Então, você vai pegar aquele prontuário daquele paciente, vai colocar todas as informações e tal. Então, ele serve como uma fonte de ensino, de pesquisa. Quem está fazendo graduação, né, e no final da graduação precisa fazer um trabalho de conclusão de curso, normalmente a monografia, e muitos utilizam esses prontuários como fonte de pesquisa. Então, ele também serve para isso. E serve como auditoria. O que é auditoria, gente? Auditoria é um órgão, né, que ele serve para fiscalizar o desempenho, por exemplo, de uma instituição. Então, a auditoria é como se fosse fiscais, né, que na verdade são auditores, mas é como se fossem fiscais, que eles vêm ver se realmente existe esses pacientes, se são feito isso, porque o dinheiro, ele vem do poder público, mas ele tem que ser aplicado de forma correta. Então, seria uma forma de fiscalizar se realmente esse dinheiro está sendo empregado corretamente. Então, olhando o prontuário, vai ver realmente se foi feito, que medicação foi feita, que procedimento foi feito. E aí, quais são os tipos de anotação de enfermagem, ou, desculpa, de registros de enfermagem? Existe a anotação e a evolução de enfermagem, tá? Então, os tipos de registro de enfermagem são esse, anotação e evolução. Qual a diferença, professor? Existe diferença, é a mesma coisa? E quem realiza os dois? Vamos entender agora, tá? Vamos começar pela anotação de enfermagem. Essa anotação de enfermagem é um registro pontual. O que é um registro pontual? Que você não vai contar a história toda do paciente. Você vai contar, você vai escrever, você vai anotar coisas do momento. Como, por exemplo, o paciente chamou o técnico de enfermagem porque está sentindo muita dor abdominal. Então, você vai colocar lá no prontuário esse registro que é pontual, ou seja, tal hora o paciente refere-se dor abdominal. Então, isso é um registro pontual. Eu não estou contando desde manhã até de noite, não. Só do momento, por isso que é pontual. E visa, ou seja, qual é o objetivo? Garantir o registro da situação em que o paciente se encontra naquele momento. Então, a anotação de enfermagem é só o que ele está sentindo naquele momento, ou o que foi feito naquele momento. Por exemplo, você realizou um curativo. Depois que terminou o curativo, você tem que ir lá no prontuário do paciente e fazer a anotação de enfermagem. E qual é a anotação? Você vai dizer, tal hora foi realizado o curativo, com a ferida estava desse jeito, aí vai contar as características da ferida, né? Que foi até assunto da nossa
conteúdo anterior, por isso que é importante saber as características das feridas, porque tem que registrar, aí vai dizer o que foi feito, como foi feito o curativo, né? Ou seja, daquele momento. Então, você vai registrar a situação do paciente naquele momento, os procedimentos de enfermagem realizados ou não realizados, porque, por exemplo, às vezes, o médico prescreve uma medicação, e aí você vai lá na farmácia buscar a medicação, não tem. E aí, o que é que tu faz? Tem que registrar, tá certo? Também, o que foi feito e o que não foi feito. Você vai ter que registrar que foi na farmácia, não tinha medicação, por isso que a medicação não foi feita no paciente, tá certo? Pode ser realizada pelo enfermeiro, pelo técnico auxiliar de enfermagem. Por que é importante isso? Muita gente acha que a anotação de enfermagem é só o técnico auxiliar de enfermagem que faz. Não é, gente. É o enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem, ou seja, toda a equipe de enfermagem faz a anotação de enfermagem, tá certo? Quem é que deve fazer a anotação? Quem realizou o procedimento, quem acompanhou o paciente, quem atendeu o paciente. Então, por exemplo, está lá no posto de enfermagem, está a enfermeira, está o seu colega técnico de enfermagem, está você que é técnica de enfermagem. Aí o paciente, o acompanhante do paciente vem lhe chamar porque ele está sentindo muita dor de cabeça. Você vai lá, pergunta, vai pegar todas as informações, né? Aí volta para o posto de enfermagem. Quem é que deve fazer essa anotação? É o enfermeiro que ficou lá no postinho? É o seu colega? Não, é você, que você foi quem atendeu. Não pode nem você registrar algo que não fez, também não pode deixar ninguém registrar algo que foi você que fez. Então, por exemplo, o seu colega foi quem fez a medicação. Então, não é você que registra, é seu colega que vai fazer, que vai registrar também a medicação, tá? Até eu falei na época, no assunto sobre a administração de medicamentos, que quem prepara, quem administra e quem registra que fez o procedimento ou a medicação é a mesma pessoa. Não pode um registrar, o outro aplicar a medicação e o outro preparar. Não. Quem prepara a medicação, administra a medicação. Quem administrou a medicação, registra que administrou, tá? Então, a anotação de enfermagem é feita por qualquer personagem da equipe de enfermagem. Então, já a evolução de enfermagem é um registro da, como o próprio nome já disse, da evolução do paciente nas 24 horas. Então, durante 24 horas, o paciente é observado e aí é escolhido um momento para ser registrado, né, todas as condições, né, desse paciente durante essas 24 horas. Então, é uma historinha, assim, completa, né, um roteiro completo. E é exclusivamente feito pelo enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem não faz evolução de enfermagem, auxiliar de enfermagem não faz evolução de enfermagem. Então, nosso assunto de hoje, vocês precisam saber que a evolução é um registro mais amplo, né? Porque ele vai registrar tudo o que aconteceu com esse paciente em 24 horas, mas que ele é exclusivamente feito pelo enfermeiro, tá certo? Então, vocês, técnicos de enfermagem, não faz o registro. E por que que não faz, gente? Porque para você fazer a evolução de enfermagem, você tem que ter um conhecimento técnico-científico e raciocínio clínico para fazer essas reflexões. Porque na evolução, você não é só fazer a anotação, não. Você vai escrever e você vai ter que interpretar aqueles dados que você coletou, tá? E para isso, o curso de formação técnica não exige esse tipo de conhecimento. Então, por causa disso, quem faz a evolução de enfermagem é só o enfermeiro ou a enfermeira, tá certo? Por quê? Porque precisa de uma análise
sobre todos os dados e escrever essa análise. Então, por exemplo, na anotação de enfermagem, eu só coloco que o paciente se referiu à dor de cabeça e que você administrou a medicação. Pronto, isso é anotação. Já na evolução, não. Eu vou falar que ele sentiu dor de cabeça, por que ele sentiu dor de cabeça, o que pode estar ocasionando aquela dor de cabeça, fez aquela medicação, o que foi que aconteceu depois que fez aquela medicação. Ou seja, você, na evolução, você registra e você interpreta, você analisa, tá? Então, esse papel não é do técnico, é só do enfermeiro, tá? Então, o que é que a gente vai ver agora? Só os tipos de anotação de enfermagem. Então, eu preparei aqui alguns exemplos sobre a anotação de enfermagem que vocês podem até utilizar para a vida profissional de você. Não é copia e cola, é um modelo que vocês podem utilizar como auxílio para vocês fazerem a própria anotação de vocês, tá certo? Então, eu vou fazer pontualmente cada situação como vocês deveriam fazer uma anotação de enfermagem, tá? Então, aqui também está a diferença, né, resumidamente, no quadro, o que é anotação, o que é evolução de enfermagem. A anotação de enfermagem, os dados são brutos, ou seja, é só isso. O paciente refere dor de cabeça. Já na evolução, os dados são analisados. O paciente refere dor de cabeça, porque isso, por causa disso, por causa daquilo. Então, ou seja, analisou, tá? Na anotação, ele é elaborado por toda a equipe de enfermagem, então, quem prestou assistência vai anotar, tá? Ou enfermeiro, ou técnico auxiliar de enfermagem. Já na evolução, é prioritário do enfermeiro e ninguém mais. A anotação, ela refere àquele momento, né? E a evolução refere ao período de 24 horas. Por isso que a evolução é feita só uma, a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, tem que ter uma evolução de enfermagem, feita pelo enfermeiro que estava de plantão, tá? Já a anotação é inúmeras. Quantas vezes você precisar anotar, você vai anotar. Na anotação, os dados são pontuais, ou seja, daquele momento, e na evolução, os dados são processados e contextualizados. Então, é contar aquela história, tá, de todo o que aconteceu com esse paciente durante 24 horas e contextualizar aquilo ali. A anotação de enfermagem registra uma observação que foi feita e, na evolução, registra e faz a reflexão, a análise dos dados. Como eu já tinha dito, na anotação é só o que você observou, é só o que você fez. Na evolução, além disso, você tem que analisar o que você anotou. Então, como eu já disse, como é a atribuição do técnico de enfermagem, é só a anotação de enfermagem, é só isso que a gente vai ver. A gente não vai ver como é que faz a evolução, né? Porque isso é prioritário do enfermeiro. E vocês, como técnicos de enfermagem, não é para fazer. Então, vamos entender o conceito de anotação. É um registro de informações relativas ao paciente, organizadas de forma a reproduzir os fatos na ordem que se sucedem. Ou seja, então, por isso que é importante, nós vamos ver como é que é feito, a hora, você sempre registrar a hora do que aconteceu, tá? A hora da anotação. Por que que é importante, gente? Porque essa anotação, ela tem que seguir uma ordem cronológica, de acordo com o tempo que a ocorrência, aconteceu a ocorrência. Por exemplo, o paciente estava com dor de cabeça, você fez a medicação e o paciente melhorou da dor de cabeça. Na hora da anotação de enfermagem, eu não posso começar já colocando que ele melhorou da dor de cabeça. Não, eu tenho que colocar na ordem cronológica, na ordem que aconteceu os fatos. A primeira coisa, ele se referiu à dor de cabeça. A segunda coisa, você administrou a medicação para dor de cabeça. E a terceira coisa, quando você voltou lá, ele tinha melhorado da dor de cabeça, tá? A finalidade, o objetivo da anotação, fornecer informações, assegurando a comunicação e garantindo a continuidade das informações em 24 horas, né? Isso eu já expliquei muito bem, ele tem ele tem várias funções, né? Mas a principal dela é justamente dar continuidade da assistência desse paciente. Importante, então, algumas observações importantes em relação à anotação de enfermagem. Após o registro dessa anotação,
deve constar a identificação do autor com nome, número do Corém e carimbo. O carimbo deve ser colocado ao final das anotações, a fim de não prejudicar a sua leitura. O que é que acontece? Vocês já tiveram aula de ética, né, de ética de enfermagem, e vocês viram já algumas resoluções, leis, portarias, né, que regulamentam a nossa profissão de enfermagem, né, a equipe de enfermagem. E vocês viram que, por exemplo, no nosso código de ética está lá. Tudo, sem exceção, tudo que você fizer, que você registrar, você tem que anotar o seu nome e colocar o número do seu Corém, né? O Corém é o quê? O Conselho Regional de Enfermagem. Então, quando você se forma, né, você vai pegar o seu certificado, os documentos pessoais, e você tem que procurar o Corém, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem, que é o conselho que regulariza nossa profissão. Então, vocês, mesmo formados, vocês só podem trabalhar como técnicos de enfermagem só se vocês estiverem registrados no Corém. Por isso que vocês têm que levar a documentação para o Corém e solicitar o registro. Aí eles vão fazer o registro e vocês vão receber a carteirinha do Corém, vai ter um número específico só seu, tá? Esse número é igual ao número da identidade, é um número que só tem você. E aí você vai ter que fazer um carimbo. Também existe uma nova resolução, vocês devem ter visto isso em ética, que você tem que ter o carimbo, né? O carimbo tem que constar, inclusive tem até uma resolução dizendo como é que deve ser feito, vocês viram isso em ética. Então, tem que constar o seu nome completo, o número do Corém, que vai estar, que eles vão lhe dar lá, né? O estado, por exemplo, porque se você trabalhar no Maranhão e no Piauí, você vai ter que ter o Corém do Piauí e o Corém do Maranhão. Então, vai ser números diferentes. Então, se você estiver trabalhando no Piauí, vai ter o seu número e PI. Por exemplo, o meu Corém, né? O Corém meu de enfermeiro. Então, eu iria colocar assim, meu nome é Michele Silva Souza. Embaixo, o número do Corém, que é 283094, é o número do meu Corém. Aí, PI. Por que PI? PI, que é o estado do Piauí, tá? E coloco ENF, ENF, que é a abreviação de enfermeiro. Isso é o carimbo, né? De preferência, vocês caçam um modelo pequenininho, porque se você colocar um carimbo grande, vai tomar muito espaço, e não pode, né? Inclusive, não pode carimbar em cima da anotação. Então, o de técnico de enfermagem é como? É o nome completo, aí embaixo o número do Corém, PI, que é do Piauí, e TE. TE é a abreviação do técnico de enfermagem. Não é nem para botar o nome técnico de enfermagem completo. Só faz isso. Isso é o carimbo, tá? Tudo que você fizer de anotação, você tem que carimbar e rubricar. Entendeu? Porque uma anotação sem assinatura, sem o carimbo, ela não tem efeito. E aí é como se não tivesse feito, tá bom? Outra coisa, o registro deve constar impresso, devidamente identificado, com dados do cliente ou paciente e complementando com data e horário. Ou seja, esse prontuário do paciente, ele tem que estar todo completamente preenchido, não só pela enfermagem, mas também a parte da nutrição tem que estar preenchido, a parte do médico tem que estar preenchido, o cabeçalho lá em cima com todas as informações tem que estar preenchida, né, do paciente. E no caso da anotação, toda vez que você for fazer uma anotação de enfermagem, você tem que começar com o quê? Com a data e com a hora que aconteceu aquele episódio, tá certo? Mas na frente eu vou mostrar os exemplos, vocês vão entender. Vocês vão colocar a data, a hora, o que aconteceu, aí você coloca o carimbo e rubrica. Se por acaso não tiver o carimbo, aí você tem que escrever o seu nome e escrever o número do Corém, tá certo? Tem que ter o número do Corém. Outra coisa importante, o registro deve fazer parte do prontuário do cliente e servir de fonte de dados para o processo administrativo, legal de ensino e pesquisa. Então, a pessoa que vai fazer os registros, as anotações de enfermagem, tem que ter consciência disso.
é um documento. Inclusive, todo o prontuário do paciente, ele tem que ser guardado por, no mínimo, 5 anos pela instituição. Antes de 5 anos, ele não pode se desfazer desse prontuário, porque é um documento. Quais as recomendações para você fazer a anotação, antes de fazer a anotação de enfermagem, quais as recomendações? Primeiramente, você tem que observar a identificação do paciente, ou seja, aquele prontuário é daquele paciente mesmo, está preenchido corretamente todas as informações do paciente, está faltando alguma coisa, que tem que estar completamente preenchido, ok? Outra coisa, vai fazer a anotação de enfermagem, começa pelo quê? Pela data e pela hora, né? A data que aconteceu aquele episódio que você vai anotar e a hora que aconteceu aquele episódio que você vai anotar, tá? Importante, depois que termina a anotação, colocar o carimbo e a assinatura. Se for o carimbo, você só precisa rubricar, tá bom? Se não tiver o carimbo, mas tem que ter, tá? Isso já tem uma lei que regulamenta isso, mas de qualquer forma você coloca o teu nome completo e o número do Corém, e aí o técnico de enfermagem é o TE. O que não é visível, ou seja, aquilo que você for lá e você não está conseguindo ver no paciente, você sempre tem que anotar como refere. Por exemplo, o paciente está dizendo que está com dor de cabeça. Tem como você, como profissional, ver a dor de cabeça? Não. Então, isso é algo que você não consegue ver. Então, você vai dizer o quê? Você vai dizer que o paciente refere-se dor de cabeça. Ou você pode colocar, depois que o paciente apresenta dor de cabeça, aí coloca entre parênteses, SIC. O que é SIC? Segundo informações colhidas, tá bom? Mas normalmente a gente coloca refere. Então, se você olhou o paciente, ele está pálido. Então, você viu. Então, o paciente apresenta palidez, ou seja, não apresenta refere. Porque, nesse caso, a palidez, você está vendo que ele está pálido. O paciente apresenta-se edemaciado, ou seja, você está vendo o edema. Então, que ele apresenta edemaciado. Agora, dor de cabeça, dor no abdômen, ou qualquer outra coisa que você não está vendo, você vai ter que anotar como refere, tá? O registro realizado pelo profissional que presta assistência, então, é importante, quem registra é o profissional que prestou assistência, tá certo? Não pode ser feito por outro. O registro realizado, preferencialmente, deve ser logo após o cuidado, para não esquecer de nenhum detalhe. Então, fez o procedimento, chegou no posto de enfermagem, organizou o material, já faz o registro. Passar um traço entre o final da anotação e a rúbrica, eu vou mostrar para vocês como é que é feito, que é isso. Tá lá o prontuário, aí tem lá as linhas, aí você vai escrevendo, né? Aí você terminou, assinou, aí ficou faltando um pedacinho da linha, para terminar aquela linha completa. Você passa um traço. Por quê? Para ninguém copiar mais naquela linha, para ninguém modificar a sua anotação, tá certo? Não pular linhas para outra anotação. Também é importante a gente ver muito isso. Gente, não pode saltar linha. É um documento. Documento a gente não salta linha. Por quê? Pode vir uma pessoa de má fé e copiar o que quiser ali. Então, terminou sua anotação, vai ter outra anotação logo após, logo abaixo, tá? Não rasurar, utilizar digo ou sem efeito. Essa parte, gente, eu vou explicar, tem uma anotação, um exemplo explicando isso. Por exemplo, você errou alguma coisa. E aí, o que é que faz? Porque é feito de caneta, pelo amor de Deus, né? É feito de caneta. E aí, você errou alguma coisa, o que é feito? Já que não pode riscar, já que não pode usar corretivo, ó, que não pode usar corretivo, o que é que eu faço? Aí tem algumas alternativas que eu vou mostrar para vocês como é que é feito, tá? Apenas usar abreviaturas padronizadas pela instituição. Então, algumas abreviaturas vocês devem já ter visto,
e vão ver a partir do momento que vocês trabalham e tal, vão pegando mais, vão ficando mais familiarizados. Mas, por exemplo, eu não posso utilizar abreviaturas que eu inventei. Não, por quê? Porque tem que ser algo padronizado. Por exemplo, uma abreviatura que é padronizada. SSVV, em letra maiúscula. SSVV. O que é isso? Sinais vitais. Qualquer lugar que você colocar SSVV, qualquer profissional vai entender. Por quê? Porque essa abreviação, ela é padronizada. Ou seja, todo mundo já sabe o que é. Agora, eu não posso inventar uma e colocar lá. Eu só posso utilizar abreviaturas padronizadas. As informações devem ser claras, objetivas e concisas. Então, não é para encher linguiça. Você vai colocar só o que realmente interessa, tá? De forma que seja clara, objetiva, coerente, tá? Não se deve utilizar suposições, juízo de valor ou jargões. Não pode utilizar gírias, tem que utilizar a linguagem padrão e os termos técnicos. Uma anotação de enfermagem utilizando os termos técnicos, ela fica bem mais rica, por isso que é importante que vocês conheçam os termos técnicos também. E não pode supor, o paciente apresenta dor de cabeça, eu acho que é porque ele não dormiu à noite. Não tem negócio de acho não, viu? Não pode, não é achismo. O que é que você encontra na anotação de enfermagem? Gente, os conteúdos vão depender muito da anotação que você vai fazer. Por isso que eu coloquei aqui alguns exemplos de anotações de enfermagem, que aí fica mais claro para vocês, tá? Então, isso aqui vocês podem até utilizar, vocês já deixam esse assunto que eu mandei para vocês em PDF no celular. Quando vocês forem para estágio, você quiser utilizar como fonte de pesquisa, é muito bem-vindo. Mas, normalmente, o que é que a gente coloca? Aspectos físicos, como, por exemplo, sinais, os sintomas que o paciente apresenta, condições de dreno, né? Se, por exemplo, se ele tiver com uma sonda, você vai dizer como é que está essa sonda, que dia foi colocado, que tipo de sonda é essa, qual a cor da urina. Catéteres, ou seja, a punção que você pegou a veia dele, foi colocada que dia, como é que está o aspecto, né? Curativo. As funções fisiológicas, né, em relação às eliminações, por exemplo, se está urinando, aí você vai dizer como é que está, se tem evacuações, né? Padrão respiratório, entre outros. Aspecto psicológico, né? Estado emocional, se ele está calmo, se ele está agitado, se ele está consciente, movimentação, como foi que ele chegou, se ele chegou deambulando, ou seja, caminhando sozinho, se ele anda com a ajuda de uma bengala, se ele veio de maca, se ele está de cadeira de rodas, e as ações de enfermagem, os cuidados, os procedimentos, as intercorrências, as providências que foram tomadas, né? As respostas que o paciente teve, por isso que é importante, gente. Por exemplo, eu já citei, o paciente referiu dor de cabeça, você tem que anotar. Paciente refere-se dor de cabeça. Você fez alguma coisa para passar aquela dor de cabeça? Ou seja, fez a medicação que o médico passou, né? Porque normalmente o médico às vezes coloca assim, coloca a medicação, aí coloca SN na frente, né? Maiúsculo, SN. O que é o SN? Se necessário. Ou seja, você não precisa fazer essa medicação continuamente. Você só precisa fazer essa medicação se necessário. Normalmente são medicamentos para dores, que eles colocam esse SN na frente. Então, se o paciente sentiu dor de cabeça e está lá no prontuário, dipirona SN, ou seja, dipirona se necessário, então você vai aplicar a medicação. Então, você coloca lá que realizou a medicação. Já é a segunda anotação, né? Aí pronto, não. Você vai ver depois, com um tempinho, né? Uma meia hora, 40 minutos, você vai ver lá e vai ver se realmente passou a dor de cabeça do paciente. Se passou, você também tem que registrar. E se não passou, também tem que registrar. Ou seja, você fez, o paciente está doendo na cabeça, fez a medicação, não passou, você tem que registrar. Você vai abrir o horário, ou seja, vai colocar a data e o horário, né? Que a gente chama de abrir horário. O que é abrir horário? É colocar a hora lá e vai anotar. Após feita a medicação, o paciente ainda não apresentou melhora. É assim. Aqui, gente, a gente vai começar pelos exemplos, tá?
Então, tem anotação de enfermagem de várias situações. Por exemplo, tem de admissão, se o paciente foi admitido, ou seja, se ele foi internado, se ele chegou na ala, se o paciente foi transferido, se teve óbito do paciente, se teve alta do paciente. Eu coloquei aqui também exemplos de anotações que você errou, o que é que você deve fazer, quando você fez um curativo, como é que deve anotar, tá? Então, tem vários exemplos aqui, a gente vai começar a ver. A primeira anotação, gente, é de admissão, tá? Ou seja, o paciente foi admitido naquela ala, o paciente chegou lá naquela ala que você trabalha. O que você deve anotar? A data e o horário que ele chegou, quem veio acompanhando ele, então, se foi a esposa, se ele veio sozinho, se ele veio com um amigo, tem que dizer com quem ele veio, tá? As condições gerais dele, por exemplo, ele veio em cadeira de roda, ele veio em maca, ou ele veio deambulando. O que é deambulando, gente? Caminhando sozinho, né? Se ele tem algumas lesões, se ele vem com venóclise, o que é venóclise? Se já vem instalado o soro, tá? Por exemplo, se ele vem instalado o soro, você tem que dizer qual é. É no membro superior esquerdo, tem a venóclise, tá? Que é o soro. Tá? A venóclise é o soro. E também as orientações que você vai prestar. Toda vez que o paciente chega na ala, você vai encaminhar ele ao leito dele, vai dizer que horas que o médico vem, como é a questão da alimentação, se essa alimentação ela vem com acompanhante ou não, se pode acompanhante, que horário é as visitas. Então, você vai ter que explicar a esse paciente que foi admitido naquela ala, todas as rotinas que são feitas naquela ala. E aí você vai anotar que foi feita todas essas orientações. Então, o paciente foi... Então, aqui está um exemplo. Por exemplo, o paciente chegou lá na ala que você trabalha e foi admitido. Você vai fazer todos os procedimentos, aí vai chegar lá, no prontuário do paciente vai escrever 1º de novembro, ou seja, ele chegou lá dia 1º de novembro de 2020, às 8 horas. Tem que botar o horário que ele chegou. Aí aqui é um exemplo de admissão. Você vai colocar, depois da data, da hora, você coloca a anotação. Admitido na unidade cirúrgica, ou seja, esse paciente ele foi lá para a ala cirúrgica, em cadeira de rodas, com acesso venoso no membro superior direito. Olha aqui um exemplo de abreviação. Membros, membros no plural é 2M. Um membro é só um M, superior direito. Então, ele veio com acesso venoso, ou seja, veio já com a veia, com soro, no membro superior direito, acompanhado pela esposa, senhora Lígia, para submeter-se à cirurgia de colecistectomia. Olha aqui, tem que saber os termos técnicos. O que é uma cirurgia de colecistectomia? É de retirar a vesícula. Provavelmente esse paciente está com pedra na vesícula, em crise, e vai tirar a pedra da vesícula, né? Vai tirar a vesícula. Então, o nome da cirurgia é colecistectomia. Vocês vão aprender isso quando tiver disciplina de centro cirúrgico, tá? Mantendo o jejum desde as 10 horas da noite, às 22 horas do dia 31 de outubro. Por quê, gente? Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, principalmente uma cirurgia essa, que é com anestesia geral e tudo, ela tem que manter jejum. Então, tem que verificar se o paciente realmente está em jejum, tá? E aí colocar a última vez que ele se alimentou. Nesse caso, esse paciente disse que a última vez que ele se alimentou foi 10 horas da noite, né, do dia anterior. Aí, aqui você vai anotar as orientações que você prestou a ele. Olha, orientado quanto à rotina da unidade, quanto ao preparo para o procedimento cirúrgico a ser realizado às 14 horas, sendo reforçado o jejum, ou seja, para ele não se alimentar de nada. Pronto, aqui aconteceu a anotação, tá certo? Aí, o que é que falta? Você assinar e carimbar. Aqui, como não tinha como eu botar o carimbo, eu coloquei, no caso da falta do carimbo, o que é que você tem que escrever? TE, porque você é técnico de enfermagem, né? Se fosse enfermeiro, ENF. Mas como é técnico de enfermagem, é TE, o seu nome completo, o número do Corém, né? E PI, tá certo? Então, TE, por exemplo, se fosse eu,
se eu fosse técnica de enfermagem, eu ia colocar TE, Michele Silva, aí Corém, 283.094 Pi. Pronto, esse é o meu Corém. Se eu tivesse o carimbo, eu só carimbava aqui, logo após o ponto, eu carimbava, cuidado para não carimbar aqui em cima na anotação, eu carimbava e rubricava. E ficou faltando esse pedacinho aqui, ó, para terminar a linha. Aí eu passo um traço para ninguém copiar mais nada aí, tá? Se eu tivesse uma nova anotação, já ia escrever na próxima linha aqui embaixo, sem pular linha. Aqui tem outro exemplo de admissão, né? Aqui está uma admissão mais completa, né? Aqui é outro exemplo. 30 de fevereiro de 2004, às 8 horas. Ó, gente, vocês também podem colocar a hora assim ou a hora assim. Aqui não está horário quebrado, né? Mas na frente tem. Mas, por exemplo, eu posso colocar... Era 8h30. Então, eu posso colocar aqui, ó, 8.2.30, né? Que é 8 horas e 30 minutos. Como eu posso colocar aqui? 8 horas ou o 8H, aí só coloca aqui o 30, viu? Não preciso colocar minutos, não. Só colocar 8 horas 30, já está sabendo que foi 8 horas e 30 minutos, tá? Admitido na unidade às 7h30. A outra coisa, ó, o horário que você anota é o horário que você fez a anotação. Mas o horário que aconteceu, você tem que anotar na anotação. Por exemplo, nesse caso, o paciente ele entrou 7h30. Aí você gastou meia hora fazendo todos os procedimentos. Quando você veio anotar, já era 8 horas da manhã. Então, você não vai colocar que é 7h30, você vai colocar a hora que você começou a anotar, e aí você diz que ele foi admitido às 7h30, tá? Aqui o horário, 7 horas e 30 minutos. Não precisa colocar minutos aqui na frente, não. Proveniente da internação em cadeira de rodas, acompanhado pela esposa senhora Lígia, para submeter-se à cirurgia de videoartroscopia. Ele está consciente, orientado, afebril, nega algia, ó, gente, consciente, orientado, afebril, é sem febre, nega algia é dor, então ele não tem dor. E também nega alergia medicamentosa alimentar, ele não tem alergia. Refere ser diabético, insulinodependente, ou seja, ele toma insulina, mantendo o jejum desde as 10 horas do dia 29 de fevereiro, um dia antes. Fornecidas as orientações de admissão, aplicado o termo de orientação, admissão e orientado quanto ao preparo para o procedimento cirúrgico a ser realizado às 2 horas, sendo reforçado o jejum. Trouxe raio-x, ressonância magnética, desculpa, de joelho e exames laboratoriais, que foram anexados ao prontuário. Aí aqui, ó, TEC, enfermagem, só que não precisa mais ser assim, só precisa ser o TE. Alzira Souza, Corém, aí o número do Corém dela. E aqui ficou faltando só o traço para completar a linha. Então, aqui é uma anotação mais completa, tá? Mas pode ser feito daquele outro jeito. Um exemplo de transferência. O paciente vai ser transferido, né? O que é anotar? O tipo de transferência, se for uma transferência solicitada pelo médico, ou foi uma transferência solicitada pela família ou pelo próprio paciente, o horário da transferência, o médico responsável por autorizar essa transferência, as condições clínicas do paciente, como é que ele estava, né, fisicamente, na hora da transferência, e o destino, para onde é que ele foi transferido. Aqui está o exemplo. Normalmente, ó, a hora, 1º de novembro de 2020, às 2 horas e 30, né, às 14 horas e 30 minutos, foi transferido para a UTI após... Aí, por que eu não preciso colocar o paciente? Porque aqui eu já estou escrevendo no prontuário dele. Lá em cima já tem o nome dele completo e tal, entendeu? Então, aqui está se referindo àquele paciente que está lá em cima. Transferido para a UTI após apresentar sinais de choque hipovolêmico em maca, ou seja, ele deveria estar na urgência e foi transferido para a UTI porque ele se agravou. Deu choque hipovolêmico, né? Provavelmente estava com hemorragia. Ele está inconsciente, com PA. O que é PA, gente? Ó, outra abreviação, pressão arterial, isso é padronizado. 70/50 milímetros de mercúrio, monitorizado com oxímetro de pulso, frequência cardíaca, 98 batimentos por minuto,
e saturação de oxigênio 92%, com catéter de oxigênio a 3 litros por minuto, por solicitação do doutor José Paulo, sendo acompanhado pelo mesmo, ou seja, acompanhado pelo médico e pela enfermeira da unidade, mantendo acesso venoso em membro superior esquerdo em segundo dia de punção com Ringer lactato. Então, e aí coloca TE, ó, assinatura, o número do Corém, e aí completa a linha com o traço. Então, aqui é um exemplo de transferência. Ó, se vocês observarem, aqui na transferência, foi dizendo o motivo que ele foi transferido, né? Por quê? Porque ele apresentou choque hipovolêmico, né? Aqui mostra as condições clínicas do paciente, ou seja, ele estava inconsciente, né? Como é que ele chegou na unidade? Ele estava todo monitorado, ele tinha oxímetro de pulso, ele estava sendo verificado, provavelmente com monitor cardíaco, porque dava para ver a pressão arterial dele, a frequência, a saturação, né? Ele estava recebendo oxigênio, né? E aí tem que dizer a quantidade de litros de oxigênio que ele está recebendo por minuto. Quem solicitou essa transferência foi o doutor José, então não foi a pedido, né? Para onde é que ele foi transferido? Para a UTI, né? Que é o destino, né? Mantendo acesso venoso, ou seja, ele já estava com acesso, ou seja, estava no soro, no membro superior esquerdo, há 2 dias, ou seja, aquela punção foi feita há 2 dias, tá? E o produto que tinha dentro, que era o Ringer lactato, que é uma substância que coloca, que é um tipo de soro, tá? E aí a assinatura, como eu já tinha mostrado. Aqui um exemplo de alta, o paciente teve alta. O que anotar? O tipo de alta, se for uma alta médica a pedido. Quando a gente falou de alta, eu mostrei lá os tipos de alta, né? Então, dependendo, se foi por o paciente fugiu, tem que dizer que foi uma alta, porque o paciente saiu, né? O horário da alta, o médico responsável por ter dado aquela alta, as condições clínicas do paciente, destine as orientações. Então, aqui está um exemplo. Dia 3 de novembro de 2020, às 8h20, olha, outra forma de você colocar o horário, né? Saiu de alta hospitalar, acompanhado de familiares, deambulando e consciente. Ó, os termos técnicos, importante, viu? É para dizer caminhando, não, é deambulando. Orientado quanto aos cuidados em domicílio, orientado quanto à receita médica e entregue todos os exames. Aí, assina normalmente. Aqui está um exemplo de uma alta mais detalhada, né? 15 de outubro de 2018, às 10 horas e 30 minutos. Aí colocou aqui o nome do paciente, mas não precisa, porque lá em cima já tem. Recebeu alta hospitalar após reavaliação. Aqui, gente, eles colocou as abreviações que a gente não pode expor o paciente, mas aqui é como se fosse o nome do paciente, tá? Mas nem precisa, só precisa colocar aqui, porque isso é escrito no prontuário, já tem o nome dele lá em cima. Recebeu alta hospitalar após reavaliação médica e melhora clínica. Deixou o setor às 11 horas, consciente, orientado, deambulando, acompanhado da mãe. No momento da alta, ele estava com temperatura 36 graus, frequência respiratória, tudo abreviações, tem que conhecer, viu? 15 incursões respiratórias por minuto. Saturação de oxigênio, SpO2 é saturação de oxigênio, 98%. E PA, que é pressão arterial, 110 por 70 milímetros de mercúrio. E frequência cardíaca, que é FC, 80 BPM, né? Batimentos por minuto. Sendo fornecidas orientações quanto à troca diária do curativo oclusivo, então provavelmente esse paciente vai ter que fazer curativo em casa. Se ele tiver, você tem que ensinar como é que faz o curativo. Por exemplo, se ele tiver que tomar medicação em casa, você também vai ensinar ele a tomar medicação, tá? Localizado na região dorsal do pé, no membro inferior esquerdo, ou seja, a localização desse curativo. Mantendo sempre limpo e seco, evitar atividades físicas e exercícios excessivos. Fazer uso correto das medicações prescritas, sendo prescrito, inclusive, os horários das doses. E retornar ao médico em 7 dias para nova avaliação. Aí coloca a assinatura e o Corém. Então, aqui é mais amplo. Gente, é o seguinte, anotações de enfermagem. Quanto mais informações você colocar, lembrando, não é para encher linguiça, tá? Mas quanto mais informações você colocar, melhor fica a anotação, tá? Por exemplo, aqui só precisava ter colocado
que você prestou as orientações quanto ao uso da medicação, tá? Mas, para ficar mais completo, ele colocou, além de prestar as orientações contra o uso da medicação, ele colocou que foi, inclusive, prescrito os horários das doses. Então, ou seja, está mais claro. Se você fez isso, é bom que anote. Anotação para óbito, né? O que anotar quando acontece óbito? Os cuidados e procedimentos realizados antes de acontecer o óbito e depois que ocorreu o óbito, o horário do óbito, o médico que constatou o óbito, os materiais utilizados no preparo do corpo e encaminhamento ao necrotério e o horário, tá? Essa questão do óbito, a gente até já viu como é que se prepara o corpo pós-morte, está muito mais direcionado para o pessoal da funerária, mas alguns cuidados a gente tem que fazer, né, ainda no hospital, no leito do paciente, até ser enviado para o necrotério. Então, como é que vocês colocam? 3 de novembro de 2020, que é o horário que tu fez a anotação, às 5 horas, né, 17 horas, foi a hora da anotação, foi acionado o sistema médico de emergência após constatada PCR, o que é PCR? Parada cardiorrespiratória, instalada. Realizado procedimento de RCP, o que é RCP? Reanimação cardiopulmonar, pelo Dr. José Paulo e a equipe de enfermagem da unidade durante 20 minutos sem sucesso. Ou seja, isso foi o que foi feito antes do óbito. Esse paciente, ele deu parada, né? A parada dele não foi 5 horas da tarde. 5 horas da tarde foi o horário que eu fiz minha anotação. Eu vou colocar aqui dentro o horário que ele morreu, nessa anotação, que não foi 5 horas, ele morreu antes. Agora vamos entender, ó. E aí eu vou colocar o que foi realizado antes, o que foi que ele sentiu. Ele deu uma parada, foi feita a reanimação por quem? Pelo médico e pela equipe de enfermagem, e o tempo, ó, durante 20 minutos, tá? Sem sucesso, ou seja, ele veio a óbito. Aí declarado o óbito às 14 horas e 20 minutos. Tá vendo? Eu tenho que colocar aqui dentro o horário que aconteceu. Você não vai colocar aqui 14 horas e 20 minutos, porque 14 horas e 20 minutos ele estava morrendo ainda. Você nem fez ainda os cuidados. Você vai colocar aqui o horário que você está anotando. E aí, aqui dentro da anotação, você coloca a hora do óbito, né? Comunicado ao setor de internação para entrar em contato com a família. Realizado o preparo do corpo, que é retirar a sonda, tirar drenos, de tórax, dispositivos, realizar curativos, se precisar fazer tamponamento, todos aqueles cuidados que a gente já viu no cuidados pós-morte. Aí, aqui ficou faltando, mas encaminhado ao necrotério e tal. E bota o horário que foi encaminhado ao necrotério, tá certo? Aí é só assinar, né? Coloca o número do Corém e completa com uma linha o resto da linha restante. Aqui, gente, já são, então a gente já viu anotação de admissão, de transferência, de alta e de óbito, porque normalmente isso sempre tem. Esses 4 procedimentos sempre tem na unidade, tá? Aqui são algumas anotações que são mais recorrentes. Por exemplo, você errou na anotação. Estava escrevendo lá uma coisa e você errou. E aí, o que é que faz? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Se o que você errou foi uma palavra, por exemplo, uma palavra, uma informaçãozinha pequena, você deve utilizar o termo digo entre aspas ou entre vírgula, tá? Como seria? Você vai fazer a anotação de um paciente, tá? 1º de novembro de 2020, às 5 horas. Aí apresentou, né, o paciente apresentou um episódio de êmese. Olha, outro termo técnico, vocês têm que aprender para escrever. O que é êmese? Vômito, tá? Apresentou um episódio de êmese. Sendo medicado com item 5 da PM. O que é PM? Prescrição médica. Gente, eu preciso colocar aqui na anotação de enfermagem qual foi a medicação que ele tomou? Não. Por quê? Porque as medicações, vai lá, tá tudo escrita. O médico, ele escreve a medicação assim, ele começa a prescrição da medicação assim, bota número 1, aí coloca número 2, aí coloca outra medicação, número 3, outra medicação. Sempre é assim, é numerada. Então, na hora da anotação, né, por exemplo, essa medicação, provavelmente o médico colocou lá e colocou SN, o que é SN? Se necessário.
Então, só precisava fazer aquela medicação que estava lá no item 5, quando ele colocou o número 5 e o nome da medicação. Só se necessário, só se ele por acaso vomitasse. No caso, esse paciente vomitou. Então, você fez a medicação. Aí, o que é que você faz? Abre o horário, a data, aí apresentou um episódio de êmese, ou seja, de vômito, sendo medicado com o item 5 da PM, ou seja, não precisa colocar o nome da medicação. Você coloca o item 5, que é o número 5 que a medicação tá, da PM, que é a prescrição médica. Só que, quando você for olhar, a medicação para vômito que você fez não estava no item 5, estava no item 6. E aí, professor, eu posso fazer um 6 aqui ou riscar? De jeito nenhum, porque não pode ter rasura, porque é um documento. E aí, o que é que eu faço? Na hora que eu percebo, eu coloco uma vírgula e coloco digo, outra vírgula, aí eu coloco a parte certa. Item 6. E comunicado à enfermeira Lúcia, aí assino, coloco o número do Corém, ou carimbo e rubrico, tá? Então, vou ler todo para vocês entenderem. Apresentou um episódio de êmese, sendo medicado com item 5 da prescrição médica. Digo, item 6, ou seja, estou retificando que não foi o item 5, foi o item 6. Isso por quê? Porque ele errou só uma coisinha de nada, tá? Então, apresentou um episódio de êmese, sendo medicado com item 5 da prescrição médica. Digo, item 6. Não foi o 5, foi o 6. E comunicado à enfermeira Lúcia. Isso é quando o erro é pequeno, tá? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O paciente apresentou, ao verificar os sinais vitais do paciente, ele apresentou se afebril ausência de febre. Aí só que a temperatura estava 38 graus. 38 graus é febre. Então, você coloca, depois, aí bota vírgula, digo, aí vírgula, febre. Não foi afebril, foi febre. Tá? Agora, às vezes, você anota, escreveu toda a anotação de enfermagem, toda ela, e aí assinou, carimbou, só que aí, quando você foi ler, estava errada. Toda errada. Ou, por exemplo, isso pode acontecer, por isso que é bom prestar atenção. Você foi fazer a anotação de enfermagem, escreveu tudo, rubricou, fez tudo. Quando for olhar, era em outro paciente. O prontuário está errado. E aí, o que fazer? Aí, gente, quando o erro é maior, aí você tem que escrever sem efeito entre parênteses. Então, por exemplo, eu fiz essa anotação, ó, 1º de novembro de 2020, às 22 horas e 30 minutos, apresentou febre, aí eu coloco o valor da febre, eupneico é o quê? Respiração normal. Referindo a algia, o que é algia? Dor, de score 8. Aqui é a avaliação da dor, né? Score 8. Comunicado à enfermeira Lúcia e medicado conforme item 1 da PM, da prescrição médica, né? Assinei, carimbei, só que aí quando eu fui ver, lá em cima era o paciente errado. Eu escrevi tudo isso no prontuário errado. E aí, o que é que eu faço? Aí, não posso colocar digo, porque o erro foi muito grande. Eu vou colocar entre parênteses, sem efeito e completo com o risco para ninguém copiar nada. Qualquer pessoa que for ler essa anotação está sabendo que essa anotação não é válida, tá certo? Mas não foi rasurada. E aí você faz a anotação ou nesse mesmo paciente, se o problema é nele, ou no outro, tá certo? Então, esses são o que a gente pode fazer em casos de erro. Anotação em relação ao acesso venoso, né? Que é o paciente pegar a veia do paciente, né? Se você for pegar a veia do paciente, é importante também que você faça essa anotação, tá? O que anotar? O local, o tipo e número do dispositivo intravenoso, as condições do local da punção, por exemplo, a pele, a rede venosa local, números de punções e intercorrências. Aqui eu coloquei dois exemplos. 3 de novembro de 2020, às 17 horas. Aí você foi pegar a veia do paciente. O que é que você vai colocar? Puncionado, não é pegar a veia. É punção, tá? Puncionado, acesso venoso periférico. Acesso venoso, ou seja, você acessou a veia do paciente. Por que é periférico, gente? Porque é nas extremidades. É no braço, é na mão, é no pé.
né? Quando é acesso venoso central, quem faz é médico, que aí eles colocam aqui em cima da clavícula, é tipo uma mini cirurgiazinha que eles fazem, tá certo? Então, nós da enfermagem só fazemos acesso venoso periférico, que também pode ser abreviado com AVP, tá? Então, funcionado o acesso venoso periférico em membro superior esquerdo com gelco, ou seja, qual foi o dispositivo? Eu utilizei gelco. O número do dispositivo, ou seja, número 24, local da inserção com pele íntegra, ou seja, a pele não tinha nenhum tipo de inflamação, estava tudo normal. E aí assina. Quando você perde um acesso, por exemplo, o paciente mexeu e tirou, perdeu o acesso, né? Aí você deve justificar a troca do acesso. Por exemplo, abre o horário, ou abre a data, o horário, aí coloca. Repuncionado, por quê? Ele já tinha sido pego a veia e saiu. Então, não é uma punção, uma repunção, tá? Repuncionado, acesso em membro superior direito, devido à presença de flebite em membro superior esquerdo. Ó, por exemplo, foi isso bem aqui. O que é flebite? Inflamação na veia, vai ficar vermelho, dolorido. Então, você retirou o acesso e colocou outro. Sendo utilizado um gelco de 20, só que é como se você tivesse pegado e não conseguiu. Aí você utilizou um gelco de 22, aí deu certo. Devido à dificuldade da punção por fragilidade capilar. Esse paciente estava com fragilidade capilar, toda vez que tu pegava, ele saía. Então, você tem que explicar. Aí carimba e assina do mesmo jeito. No caso de lavagem, né? O tipo de lavagem, se foi gástrica ou intestinal, o número da sonda que foi utilizado para fazer essa lavagem, as intercorrências, por exemplo, se teve resistência na hora de passar a sonda, lembrando que vocês não passam sonda. Técnicos de enfermagem não podem passar sonda nem nasogástrica, nem nasoenteral e nem vesical, tá bom? Quem faz isso é o enfermeiro. Se teve sangramento, as condições clínicas do paciente antes, durante e após o procedimento e as orientações quanto ao posicionamento, por exemplo, sonda nasogástrica, o paciente não é para deitar em posição Foley, né, com a cabeceira a 45 graus, em relação ao repouso, as solicitações, né. Aqui está o exemplo. Bota o horário, 3 de novembro de 2020, às 14 horas, apresenta distensão abdominal, ou seja, eu tenho que dizer por que eu fiz a lavagem, tá? Por quê? Porque ele apresenta distensão abdominal, ou seja, a barriga está enorme, porque ele não estava evacuando, tá? E dor com score 6, ou seja, esse score, gente, é uma tabela que vocês já viram, que eu já falei sobre dor, o assunto de dor, vocês voltam lá, que vem como é que a gente avalia a dor, as escalas, né? Normalmente a gente usa a escala de 1 a 10. Por exemplo, a gente diz, se o paciente está sentindo dor, aí a gente diz qual é o valor da dor. Se de 0 a 10, sendo 0, nenhuma dor, e 10 a pior dor possível, ele vai dizer um número. Se ele disser número 6, você vai dizer que o score é 6, tá? Observado pelo exame físico, ou seja, foi feito o exame físico nesse paciente e apresenta hipertipanismo. O que é hipertipanismo, gente? É você bater assim na barriga parecendo um tambor, tá? Realizado passagem de sonda nasogástrica, que é aquela sonda que bota no nariz para chegar até o estômago. O número da sonda, número 22, sem intercorrência, ou seja, não teve resistência, não teve sangramento, colocou lá sem problema. Mantendo o sistema aberto até segunda ordem, ou seja, o que é o sistema aberto? Para sair todas as secreções do abdômen pela essa sonda. Orientado a manter repouso no leito e a solicitação da enfermagem sempre que necessário. E aí carimba e assim. Quando você faz uma administração de medicamento, né? A administração de medicamento, até eu já expliquei quando a gente falou sobre a administração de medicamento, que sempre que um médico prescreve uma medicação, tá? Você deve checar ou bolar essa medicação. Então, a gente já viu isso, né? Mas só para relembrar, e aí vocês podem ver o assunto anterior, foi o assunto anterior a esse. Aliás, desculpa, gente, foi farmacologia, mas foi o assunto do mês passado, que era a administração de medicamento. Aí tinha lá, prontuário, o paciente, o médico prescreveu a medicação,
E aí você primeiro tem que abrir os horários. O que é que abrir o horário, né? Que é o atrasamento, né? Aí tem lá bem explicadinho no slide e também no vídeo que eu enviei para vocês. Aí você vai abrir os horários. Aí realizou a medicação, você deve checar. Como é que checa? Só colocando um risco em cima do horário e tua rúbrica. Se por acaso a medicação não foi feita, aí ela tem que ser bolada. O que é bolar, gente? É circular aquele horário. Então, se você fez a medicação, você passa um traço. Se você não fez a medicação, você circula o horário, tá? E aí, no caso de não ter feito a medicação, você tem que fazer a anotação de enfermagem, porque você tem que dizer por que é que não fez, tá? Se você fez a medicação, não precisa anotar. Você só precisa checar, que é passar um traço em cima do horário e rubrica. Todo mundo que vê esse registro vai saber que essa medicação foi feita. Agora, se você circulou o horário, aí esse círculo quer dizer que não foi feito. Aí você tem que anotar dizendo por que não foi feito, tá bom? Então, ao preparar o medicamento, colocar um ponto ao lado do horário da medicação, da prescrição médica, evitando a administração em dose dupla ou não administração do mesmo. Isso aqui é só alguns cuidados na hora da preparação da medicação. Você está preparando a medicação, você está lá com o prontuário, aí você coloca só um pontinho para saber que aquela dali você já fez. Mas isso é só para questão de alguns cuidados, né? Mas isso aí não é padronizado. Agora, isso é, ó, circular o horário da medicação que não foi realizada e anotar o motivo no espaço reservado para anotação de enfermagem. Então, quando você não realiza, você vai circular o horário, né, que você aprazou. Então, para vocês entenderem isso, vocês precisam voltar ao assunto de farmacologia, de administração do medicamento e assistir o vídeo, tá bom? Você vai circular esse horário e vai fazer a anotação, tá? E se você fez a medicação, você vai checar. O que é checar, gente? É passar só um traço em cima do horário e rubricar o horário da medicação durante o plantão. E nesse caso, se você fez a medicação, não precisa anotar nada, porque já foi feita, ok, tá? Só anota se não foi feita. Aí, se não foi feita, como anotar? Você também, do mesmo jeito, a data e o horário. O item 3, como eu já disse, não há necessidade de você colocar o nome da medicação. É só você ver qual foi a medicação que não foi feita. Está lá no item 3, que o médico escreveu. 3, número 3, aí está a medicação. O item 3 da PM, ou seja, da prescrição médica, no horário das 10 horas, não foi administrado por recusa do paciente. Ó, o motivo, tá? Porque a gente não pode obrigar, vocês já viram isso em ética, não pode obrigar o paciente a fazer os procedimentos. Você deve comunicar, você deve falar da importância, mas se ele se recusar, você não pode obrigá-lo. Mas você deve registrar, porque é uma garantia para vocês, tá certo? Informado ao enfermeiro Raul. Vocês têm que informar o enfermeiro, que é o coordenador daquela ala, o responsável daquela ala, que o paciente não se recusou a utilizar a medicação. Aí você tá aqui uma ressalva para você, é uma proteção. Você não fez, você diz, mas é porque não fizeram, morreu porque não fez a medicação. Olha, eu fui lá, não foi feito porque ele se recusou a tomar. E tem uma prova, tem uma testemunha. Quem é? O enfermeiro, tá? Aí assina, carimba, do mesmo jeito. Outro exemplo, dia 3 de novembro de 2020, às 10 horas, o item 3 da PM, da prescrição médica, viu? No horário das 10 horas, não foi administrado por falta da medicação na farmácia. Informado ao enfermeiro Raul. Também tem sempre que informar o enfermeiro. Nesse caso, gente, a medicação não foi feita por quê? Porque não tinha na farmácia lá do hospital, tá? E aí é só carimbar e assinar e pronto. Anotações em relação a sinais vitais, né? Quais são os sinais? Aqui, a abreviação, SSVV, sinais vitais, né? Essas anotações de sinais vitais, como é que é feita? Ele trouxe algumas informações. Então, dia 3 de novembro de 2020, às 15 horas, o paciente apresenta pico febril, comunicado à enfermeira Luísa, colhida hemocultura e medicado conforme item 2 da prescrição médica.
Aí carimba e anota. Então, aqui é só alguns exemplos. Aí, olha a continuidade da assistência. Às 5 horas, você foi lá, colocou o termômetro e viu que ele estava com febre. Aqui, gente, só está errado porque depois de apresenta pico febril, eu tinha que colocar entre parênteses o valor que foi verificado. Por exemplo, se foi 38 graus e meio de febre, eu tinha que abrir parênteses aqui e colocar, tá bom? Aí, comunicado à enfermeira Luísa, colhido hemocultura, porque foi solicitado para fazer exame para saber se ele está com alguma infecção, e foi medicado com o item 2 da prescrição médica, tá? Aí pronto. Quando foi às 18 horas, ou seja, 1 hora depois, você foi lá. E aí ele tinha melhorado da febre. Aí você colocou, apresentou melhora do quadro febril. Ou seja, você tem que ver se deu resultado aquela ação que você fez. Aí assina e pronto. Dia 3 de novembro, às 8 horas da manhã, foi verificado sinais vitais. Apresentou afebril, ou seja, sem febre. Aqui tá certo, ó. Colocou o valor. Aqui também tinha que colocar, viu, gente? O valor da temperatura. Normocárdio, ou seja, o coração tá batendo normal. Eupneico, ou seja, tá respirando normal. E níveis pressóricos normais, 120 por 80. Tudo normal. E assina. 8 horas, outro exemplo. Apresenta afebril, aí normocárdio, eupneico e níveis pressóricos alterados. Se tiver alguma coisa alterada, como aqui não tinha nada alterado, não fez nada. Eu só anotei os valores, tá? Como aqui a pressão estava alterada, eu tenho que dizer o que foi feito. Então, eu fui medicado conforme item 4 da prescrição médica. E aí, isso é contínuo. Depois de 1 hora, tu vai lá, verifica de novo. Se tiver normal, você vai abrir de novo, vai dizer, apresentou melhora dos níveis pressóricos. E aí, coloca entre parênteses o valor que foi encontrado, viu? Então, a anotação de enfermagem, gente, ela é contínua, tá? Em relação à diurese, né, a urina, quais os tipos de anotações que a gente deve fazer? Então, paciente sem controle prescrito, ou seja, ele não está com sonda nem nada, deve ser anotada a presença ou a ausência de urina. Então, se o paciente não tiver com sonda, ou seja, ele está urinando sozinho ou nem está com fralda, a gente só vai dizer se a urina está presente ou ausente, tá? Se ele está com controle de diurese prescrita, ou seja, o médico disse que você tem que verificar a quantidade do volume urinário dele. Aí você tem que anotar o volume, o peso da fralda, se ele tiver em fralda, totalizando 24 horas, no horário das 6 horas, ou conforme norma da instituição. Tem que anotar, tem que fazer uma anotação dissertativa contendo as características da urina. Então, além de você dizer, por exemplo, o paciente ele não está com sono, está urinando normal. Então, você, na hora da anotar, você vai só dizer diurese, ó, diurese se refere à urina, viu? Diurese presente ou diurese ausente, tá bom? Agora, muitas vezes o médico manda você controlar a diurese dele, porque o médico quer saber o volume, quer saber a cor, tudo. Aí, nesse caso, você tem que apresentar, além do volume que ele urinou em 24 horas, você tem que dizer a cor da urina, o odor e o aspecto. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui é um paciente que você precisa ter controle. Então, abriu o horário e tal. Apresentou diurese de coloração AE. Isso aqui, essa abreviação é padronizada. Eu até coloquei aqui essa de cor, a cor, tá? AC é amarelo cítrico, que é aquela urina mais clarinha, tá? AE é o amarelo escuro, aquele amarelado mais concentrado. HE é hematúria, ou seja, da cor de sangue, a urina, tá dizendo que tem sangue. E o P é piúrica. O que é piúrica, gente? É porque tem pus na urina, tá? Isso aqui são abreviações padronizadas. Se você esqueceu, pode colocar a cor escrita mesmo, tá? Então, apresentou diurese de coração AE, ou seja, amarelo escuro, com odor característico, ou seja, não tem outro cheiro diferente, era o cheiro mesmo de urina, e com presença de grumos. Aí, assim.
Em relação às evacuações, né, que são as fezes, também, se não tiver nenhum tipo de controle, é só presença e ausência, né? Aí, no caso da presença e ausência, aqui tem também outra coisa que é padronizada. A quantidade, porque só você dizer presente e ausente é muito vago, tá? Porque presente, se ele fez só uma vez, ou se ele fez 10, eu colocar presente, parece ser a mesma coisa, mas só que são coisas totalmente diferentes. Se o paciente está evacuando 10 vezes ou uma vez, está presente, só que é bem diferente. Então, existe essa nomenclatura que a gente utiliza. Uma cruzinha, que é pequena quantidade, duas cruzinhas para média quantidade e três cruzinhas para grande quantidade, tá certo? E também a cor da fezes. M de marrom, A de amarelo, V de verde, S de sanguinolento, vem sangue nas fezes, L de líquida, que é só a água, SP semipastosa e E endurecida. Mas também, se não lembrar disso, pode escrever a cor, tá? No setor pediátrico, ou seja, nas crianças, realizar o controle da evacuação pela presença das fraldas, né? Em gramas, a gente pesa. A anotação dissertativa, ou seja, tem que colocar a cor, odor e o aspecto. Aqui está um exemplo. Além da data e do horário, apresentou evacuação SP, ou seja, semipastosa, mas você pode escrever, em grande quantidade, ó, de aspecto marrom com odor característico. E aí, assim. Anotação em relação à dor, né? Você vai ter que descrever a localização da dor, a escala que foi utilizada. Para isso, vocês têm que voltar ao assunto de dor, tá bom? Que já foi enviado para vocês, tem lá o slide explicando bem direitinho. O score, que é o valor que foi encontrado, e a anotação descritiva da dor, que tem dois exemplos, né? Coloca o horário, a data, e refere dor em região abdominal, em flanco esquerdo, ou seja, tem que colocar a região que a pessoa está sentindo dor, não é só no abdômen. O abdômen, ele é dividido em 9 regiões. Se você fazer tipo a gente vê isso em exame físico, vai ser o ação do próximo mês, o abdômen a gente divide em 9 regiões. A gente faz tipo um jogo da velha na região do abdômen. Cada região daquela recebe um nome. No próximo mês vocês vão entender melhor que eu vou mandar o assunto, tá? Então, existe a região epigástrica, mesogástrica, região hipogástrica, existe o hipocôndrio, o flanco, região inguinal. Então, você tem que dizer qual foi daqueles pedacinhos que teve a dor, tá? Então, nesse caso, foi em flanco esquerdo, em pontada, de score 8, foi comunicado à enfermeira e medicado conforme o item 2 da prescrição médica. E aí, carimbado e assinado. Depois que você fez a medicação, uma hora depois você voltou para ver como é que ele estava. E aí ele apresentou melhora do quadro de dor, e agora com score 2, ou seja, ele estava com 8, depois da medicação, score 2. Então tá ok. Em relação à higiene, né? A gente também já mandei o assunto direitinho. Quais são os tipos de anotação? O local, se for um higiene corporal, se foi só íntima, se for higiene oral, você vai dizer qual foi o tipo de higiene. Vai colocar todas as condições que o paciente apresentava, né? Por exemplo, se ele estava a cor da pele dele, se estava com edema, se estava a temperatura do corpo, se estava quente ou não, turgor, que é a elasticidade da pele, se tinha secreções, se estava hidratado, né? Os produtos utilizados na higiene e as orientações que foi feita antes, durante e após o procedimento. Aí aqui está um exemplo: horário, data, aí realizada higiene corporal com água e sabão, apresentada edema e hiperemia região glútea direita, ou seja, apresenta edema, inchaço, hiperemia, vermelhidão, em região glútea, ou seja, nas nádegas do lado direito. Isso significa dizer que ele está com risco de lesão por pressão, entendeu? Então, tem que ser feito o que foi colocado. Foi aplicado Dersane. Dersane é o ácido graxo essencial, que é um óleo que a gente passa para evitar lesão de pressão, tá? Foi comunicado à enfermeira, por quê? Porque ele tá com risco de lesão por pressão, então tem que ser tomada outras providências para ele não se ferir. Foi até assunto assunto do mês passado, tá? Feridas e curativos,
E lá eu falei sobre lesão por pressão. Foi orientada a paciente familiar quanto à necessidade de mudança de decúbito a cada 2 horas. Ó. Uma das medidas que a gente toma é justamente não deixar o paciente por muito tempo numa posição só, para evitar lesão por pressão. Então, tem que ser a mudança dessa posição a cada 2 horas. Aí, carimba e rubrica ou assina e coloca o número do Corém. Outro exemplo, horário, data, realizado higiene íntima com água e sabão, períneo íntegro, sem edemas e lacerações. Ou seja, está tudo ok, e aí o técnico de enfermagem, né, assinatura. Quando faz um curativo, então tem que anotar o local que foi feito o curativo, o aspecto da ferida, ou seja, que foi assunto até da nossa aula anterior, né? O tipo de tecido que foi encontrado na ferida, todas as características da ferida tem que constar. Se tem tecido de granulação, se tem esfacelo, se tem escara. Então, tudo isso tem que anotar. Se tem exudato, que é a secreção que sai da ferida, que cor é esse exudato, se é seroso, sanguinolento, purulento. Tudo isso está no assunto de feridas. Volte lá no assunto para poder entender, viu? Como é que está a pele adjacente, ou seja, a pele ao redor da ferida, e quais foram os produtos utilizados no curativo. Aqui está um exemplo. Dia 3 de novembro de 2020, às 10 horas, foi realizado o curativo em incisão cirúrgica, ou seja, foi feito curativo numa pessoa que fez uma cirurgia. No abdômen inferior, com presença de sinais flogísticos. Também falei para você, o que são sinais flogísticos? Sinais que indicam inflamação. Quais são eles? Dor, calor, rubor, edema e perda da função. Então, sempre que um local tiver doendo, tiver inchado, tiver vermelho, tiver quente ao redor e a pessoa não está conseguindo mover direito, é um sinal flogístico, são sinais flogísticos que indicam inflamação. Então, ou seja, aquela incisão cirúrgica está inflamada. Apresentando deiscência da sutura. O que é deiscência da sutura, gente? É os pontos abertos, tá? Com presença de esfacelo. O que é esfacelo? É aquele tecido amarelado, que fica em cima de algumas feridas, que é um tecido morto que tem que ser retirado, porque senão não sara a ferida, tá? E exudato, o que é exudato? Aquela secreção purulenta, que é pus, em média quantidade de odor ácido, mantendo o curativo ocluso com curativo convencional, feito com soro fisiológico e fibrase, que é um produto que a gente utiliza em ferimentos desse tipo. Tem que voltar ao assunto anterior para poder entender isso, né? E fixado com micropore, né? Então, tem que todas as características, carimba e assim. Se o paciente estiver recebendo oxigênio, o que anotar, né? A oxigenoterapia. O tipo de dispositivo que ele está usando, qual é o catéter, se é um catéter nasal, se há alguma máscara, por exemplo, máscara de Venturi, se está fazendo nebulização, a concentração de oxigênio, então, a concentração de oxigênio, gente, vem em litros por minuto, tá? Quem vai determinar essa concentração é o médico. Se é 3 litros, se é 5 litros, aí a gente coloca lá no registrozinho do oxigênio. O horário que foi instalado e a suspensão, que hora foi suspendido, a permanência, né, da utilização em todos os plantões, tudo isso tem que ser anotado. Aqui tem algum exemplo. Aqui é do mesmo paciente, ó, por exemplo. Dia 3 de novembro de 2020, às 10 horas, ele apresentou dispneia, que é dispneia, dificuldade respiratória, e dessaturação. Nós também já vimos isso. O que é saturação de oxigênio? É a quantidade de oxigênio que você tem que ter no sangue. Tem que estar, no mínimo, com 92%, tá? Qualquer valor abaixo de 92%, ele não está respirando direito, não está tendo oxigênio direito, tá? Então, se apresentou abaixo de 92%, ou seja, está com 86%, ele está dessaturando, ou seja, está com pouco oxigênio no sangue. Então, é uma intercorrência, tem que comunicar a enfermeira, então foi comunicada a enfermeira Patrícia, e ela orientou a instalação de catéter nasal, que é aquele catéterzinho que a gente bota no nariz, com oxigênio, e ela disse que era 3 litros, aí você vai colocar 3 litros. Isso vocês vão entender melhor quando vocês forem para o estágio, aí vocês vão fazer realmente na prática, tá? E aí carimbou e assinou. Quando foi 2 horas da tarde, você foi lá para ver como é que estava o paciente. Ele
continua com oxigênio, catéter, com 3 litros de oxigênio por minuto, e a saturação dele, ó, melhorou, 92%, tá? E aí você, ou seja, tá dando certo, carimbou e assinou. Quando foi 8 horas da noite, ele foi avaliado pelo médico, e aí o médico suspendeu o catéter de oxigênio por ordem médica e coloca o nome do médico, porque ele melhorou o quadro, tá? Ou seja, isso é uma anotação contínua, é uma anotação que vai mostrando tudo. Gente, você não precisa nem olhar o paciente, se você ler um prontuário desse, que está anotado tudo direitinho, é o suficiente. Então, gente, aqui foram algumas anotações, né, alguns exemplos. Lembrando, com isso, dá para perceber que as anotações, ela vai depender de cada paciente, de cada situação. O importante é você colocar de forma clara, objetiva, não ficar só enchendo linguiça, mas colocar as informações pertinentes e importantes. Nunca esquecer de colocar o horário, né, que você está fazendo a anotação e o horário que aconteceu o episódio. E sempre anotar, rubricar ou escrever o seu nome completo com corém e não saltar linhas e não rasurar, tá? E aqui tá alguns exemplos que vocês podem utilizar como um auxílio quando vocês forem fazer anotação de enfermagem, até vocês pegarem a prática. Outra dica, gente, o técnico de enfermagem sempre tem que ter um caderninho, tá? Antes de vocês irem anotar diretamente no prontuário, até vocês pegarem a prática, eu aconselho que vocês façam isso no caderno. E é até bom, até mesmo nos estágios, porque o professor primeiro vê, aí ele autoriza, ó, pode fazer a anotação, entendeu? Então, você escreve lá no caderno, né? Aí lê de novo para ver se está tudo certinho. Aí é que passa, tá, o prontuário, para evitar erros. Então, os registros de enfermagem são itens fundamentais para a comprovação da aplicação de uma assistência, ou seja, é uma prova que você prestou assistência ao paciente, que é baseada em princípios técnicos, científicos, ou seja, não é porque você acha que deve ser daquele jeito, você estudou para aquilo, você sabe o que está fazendo, sem os quais a enfermagem deixaria de ser uma ciência. Então, a enfermagem é uma ciência comprovada, todos esses procedimentos são comprovadamente, cientificamente, justamente porque teve um estudo antes, então não é à toa, tudo isso faz diferença. Passando ao simples cuidar prestado sem qualquer direcionamento, gerando resultados imprevistos e possivelmente nocivos ao paciente. Então, tudo aquilo que você deixar de anotar, você está colocando a sua assistência em risco. Porque se você não anotou, como é que você vai provar? Dessa forma, os cuidados, ele está sendo sem direcionamento, sem embasamento. Então, tudo tem que ser anotado para ser realmente eficaz. Como eu já até tinha falado no início, tem a questão da passagem de plantão. Essa passagem de plantão, o que é isso, gente? É você, por exemplo, teu plantão é de 12 horas. Você chegou 7 da manhã, vai sair 7 da noite, tá? Só que uma coisa, você já deve ter visto isso, por exemplo, em ética. Nunca, jamais você pode deixar o plantão antes do seu colega chegar. Se por acaso seu colega dá 8 horas da noite, seu colega não chegou, você não pode ir embora, porque se você for embora, você está abandonando a assistência e você vai ser punido por causa disso. Não pode, tem que esperar o seu colega. Depois você se resolve com ele, tá certo? Mas vamos supor, ele chegou. Quando ele chega, você não vai, tchau, vou embora, não. Não. Você tem que passar o plantão. O que é essa passagem de plantão? Você vai informar o que foi que aconteceu durante aquele plantão seu, as intercorrências, quais são os pacientes, né? Aqueles pacientes que têm mais cuidado, você vai falar verbalmente, tá? Por isso que é importante a anotação de enfermagem, porque mesmo você passando verbalmente, muitas coisas deixam de ser ditas. Normalmente a gente só faz mesmo, só explica aquelas coisas mais importantes. E aí o enfermeiro ou o técnico de enfermagem que está entrando de plantão, para ele realmente saber o que foi que aconteceu, ele vai lá no prontuário e lê as anotações. Por isso que é importante, tá? Então, a passagem de plantão tem como objetivo assegurar o fluxo de informações entre as equipes de enfermagem,
nos diferentes turnos que se sucedem no período de 12 a 24 horas, dependendo do tipo de plantão, se é de 12 a 24 horas. Pode ser considerado um elo de ligação, é um elo de ligação no processo de trabalho de enfermagem, com o outro turno subsequente. Então, sempre você tem uma ligação. Esse negócio de você ir embora e não explicar o que foi que aconteceu, o que foi feito, o que está esperando para ser feito, isso não pode. É esta ligação que assegura a continuidade da assistência. E o que falar durante a passagem de plantão? Aí, gente, vai depender de cada situação, de cada paciente, né? Mas, normalmente, a gente pontua as partes mais importantes. Aqui mostra um roteiro do que realmente não pode deixar de ser dito numa passagem de plantão. Lembrando, passagem de plantão é de forma verbal, e aí você pode até utilizar o prontuário lá do paciente, ó, dizer, ó, foi feito isso, explicando, mas é verbal, tá certo? Então, o que é que não pode deixar de ser dito? A queixa principal do paciente, por que é que o paciente está no hospital, então, ele levou um acidente, tem que ser explicado. Os problemas médicos, né? Todos, mesmo não relevantes à internação, tem que dizer, ó, ele levou um acidente, ele é hipertenso, ele é diabético, tá? Falar sobre a anamnese, exame físico, todos os dados que foram coletados dele, resultado de exame, aí vai mostrar aqui, ó, foi feito tal exame, raio-x, aqui o resultado, tá? Os medicações e tratamentos já feitos, o balanço hídrico, que é a questão da urina, dos líquidos que ele tomou, a evolução hospitalar, como é que tá, se ele está com complicação, se ele teve uma melhora, o plano de alta, por exemplo, se ele fizer acontecer isso, o médico diz que vai ter alta. E as recomendações, tá? Então, essas são algumas coisas que você não pode deixar de falar durante a passagem de plantão. Mas, como eu já disse, vai depender muito do paciente, vai depender muito da quantidade de pacientes que você está tomando de conta. Por isso que é importante você ter a anotação. Por último, gente, eu fiz aqui um relatório final de plantão, que é isso. Algumas instituições, não são todas, mas eu acredito que todas deveriam adotar isso. Que, além de você fazer a passagem de plantão, deveria ser padronizado, em algumas instituições é padronizada, tá? Que você faça, antes de você ir embora, né? Antes de você sair do seu plantão, que lá tenha um caderno de relatório de plantão, que é você escrever o que aconteceu durante aquele plantão seu. Por exemplo, eu estava de plantão dia 3 de novembro de 2020, de 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Eu vou escrever aqui nesse relatório as coisas mais importantes que aconteceu com aquele paciente, tá? Lembrando, isso não é evolução de enfermagem. Por quê? Porque a evolução de enfermagem, você tem que colocar os dados e analisar os dados. Então, é bem mais completo. Aqui, gente, é só um resumo. Esse relatório de plantão é um resumo de todas as anotações de procedimentos que foi feito naquele paciente durante o seu plantão. Isso aqui é bom, por exemplo, às vezes você esquece de falar alguma coisa durante a passagem de plantão. E esse relatório esclarece tudo. Então, vamos supor, você é uma técnica de enfermagem, e você estava de plantão de 7 horas da manhã às 7 horas da noite do dia 3 de novembro. Aí você vai fazer o relatório. Realizado banho no leito, higiene oral, com solução de Cepacol, retirado prótese dentária, identificado e entregue à esposa. Ou seja, aqui já está dizendo que ele foi dado banho no paciente, tá? Apresenta região sacro-coccígea, ou seja, na região sacra, que é aqui perto do bumbum, hiperemiada, ou seja, está vermelho, sendo aplicada solução preventiva de escara, que é a ácido graxo essencial, que é um óleozinho que a gente passa para evitar a lesão, nas regiões de atrito ósseo. Realizado mudança de decúbito a cada 2 horas, mantido em dieta zero, soroterapia na subclávica direita, né, a 45 gotas por minuto, em colchão de água. Foi feito curativo na área de deiscência cirúrgica, ou seja, os pontos da cirurgia abriu, apresentando-se com bordas hiperemiadas, sendo aplicado pasta d'água. Tecido de vascularização e granulação no interior da ferida, com pequena quantidade de secreção amarelada. Utilizado soro fisiológico para limpeza. Ou seja, isso aqui tudo é informação do curativo e da ferida. Encontra-se apático,
pouco comunicativo, preocupado com sua recuperação. Oferecido apoio psicológico, procurando animado. Apresentou 300 ml de diurese, ou seja, de urina, alaranjada com depósito. Ou seja, tinha algum grumos, não era líquida total. Odor forte pelo coletor urinário. Não houve evacuação. Aguarda ultrassonografia abdominal e infusão de plasma, ou seja, ele vai receber sangue. Sinais vitais verificados às 16 horas. Aí coloca os valores, tá? E aí assine Karim. Isso é uma forma de passagem de plantão escrito. Ó, tá vendo aqui, não foi analisado nada, por isso que isso não é uma evolução, é uma anotação de enfermagem, tá certo? E aqui é como se fosse uma passagem de plantão de forma escrita, e aí seria como se fosse um relatório, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre anotações de enfermagem, espero ter contribuído e até a próxima.